Meus amados irmãos, graças a Deus pelo que já aconteceu esta noite. Vamos abrir a nossa Bíblia, os que têm a palavra de Deus, no Evangelho, segundo escreveu o evangelista São João, capítulo 2. Glória a Deus, resta-nos alguns minutos e nós vamos, com a ajuda de Deus, pedir ao Senhor a misericórdia para trazermos uma curta palavra. São João 2, primeiro, ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes ou metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora, levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Meus amados irmãos, está aqui a palavra de Deus. O evangelista João escreveu 7 sinais no seu evangelho. Ele chama os milagres de sinais. No evangelho de São João não é chamado milagre, é chamado sinais. Sinais, por que são chamados sinais? Porque um sinal, ele mostra um signo, não estou falando do signo do zodíaco, um signo, um sinal, uma marca, e aquela marca tem o objetivo de apresentar uma realidade. O sinal é isso. Por exemplo, o farol, ele tem o objetivo, é um sinal para os marinheiros, pelo menos era no passado, um sinal para os marinheiros terem cuidado, para os marinheiros saberem que a terra estava próxima, era uma mensagem. Nós vemos ainda hoje os sinais de trânsito, eles não estão ali por enfeite. Também a cor vermelha, a cor amarela, a cor verde, cada uma transmite uma mensagem. Então o sinal, ele transmite uma mensagem. Ele transmite algo além do próprio sinal. E também, irmãos, os milagres de Jesus não são milagres apenas para abençoar alguém. Não foram milagres apenas para ajudar alguém. Foram milagres reais, porém, com o objetivo de mostrar algo mais importante, que é a salvação da alma. Mostrar algo mais importante, através daquele milagre, ser um sinal do que Cristo pode fazer por cada pessoa. A Bíblia fala desse primeiro milagre, chamado de sinal, que foi em Caná da Galileia. Caná da Galileia era uma cidade obscura, era uma cidade pequena, era uma cidade insignificante, porque Jesus é assim. Jesus é diferente daqueles que gostam de aparecer, daqueles que querem os holofotes, daqueles que querem que o mundo todo saiba. Os irmãos sabem que Jesus é diferente. Vocês lembram que nesse mesmo evangelho de João, os irmãos de Jesus, os irmãos biológicos, eles disseram: homem, vá fazer milagre em Jerusalém, porque lá em Jerusalém é a capital, lá em Jerusalém você vai ser conhecido, você fica por aqui nas quebradas, nas rebarbas, você tem que aparecer. Jesus disse: olha, vão vocês à frente, porque a hora de vocês sempre é chegada, mas a minha hora não chegou ainda. Porque Jesus era modesto,
Jesus não tinha essa doença de mídia. Hoje, o pessoal hoje, todo mundo tem um Instagram, de me siga, né? Glória a Deus, fica até chorando, rogando para o povo seguir, fica chorando, curta, dê um like, meu Deus do céu, hoje é uma carência muito grande de admiradores, de gente. Eu tenho 100 mil, o outro diz eu tenho 150 mil seguidores, e o outro tem 200 mil, e cada um que vai brigando para aparecer mais, para ser elogiado. Mas Jesus era de Nazaré, e o seu primeiro milagre foi em Caná da Galileia. Um lugar simples, um lugar que não tinha mídia, um lugar que não tinha amostração, como nós nordestinos dizemos. Meus amados irmãos, e ali foi convidado Jesus para um casamento. Foi convidado ele, foi convidada a sua mãe, e foram convidados os seus discípulos. Eu quero dizer à igreja que aqui é um sinal, aqui é uma mostra, aqui é uma mensagem. Jesus, ele só vai onde é convidado. Glória a Deus. Ele não vai a pulso, ele não entra a pulso na vida de ninguém. Ele só vai onde é bem recebido. Lá em Apocalipse 3:20, Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Então aqui é um sinal de que Jesus, ele não entra na vida de ninguém a pulso, na casa de ninguém a pulso. Quem entra é Satanás. Satanás, se você chamar, ele entra, e se você não chamar, ele já está dentro. Então, glória a Jesus por isso, né, irmão? Porque nós estamos livres disso, nós estamos livres dessa tragédia. Se você convidar Jesus, Jesus, ele vai entrar na sua vida, ele vai entrar na sua casa. Todo lugar que Jesus foi, ele foi por convite, ele não viola, ele não quebra porta, ele não quebra trinco. Glória a Deus, Jesus entrou na nossa vida, porque pela graça de Deus, nós o convidamos e nós abrimos a porta para ele entrar. A Bíblia diz aqui, meus amados irmãos, que no meio da festa faltou vinho. Glória a Deus. Esse versículo, ele é um problema, porque aqueles que gostam de beber uma coisinha, eles se aproveitam desse versículo. Não é verdade, irmãos amados? E tem até o obreiro que bebe baseado nesse versículo. Tem deles que bebe social e mente. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, mas eu quero dizer a vocês que o vinho naquela época não era como hoje. O vinho fazia parte da alimentação. O vinho não era uma bebida alcoólica para a pessoa beber, para se embriagar. Ele, segundo você for pesquisar nos costumes da época de Jesus, você vai ver que o vinho era como o nosso café hoje, indispensável, não podia faltar. Meus amados irmãos, talvez como o nosso suco hoje, a hora da refeição, também não podia faltar. Mas eu tenho uma notícia boa para você que pensa que tem apoio bíblico para beber. Eu fiz uma pesquisa, e os rabinos daquela época, eles não deixavam o povo beber o vinho puro para evitar embriaguez. Segundo os costumes da época de Jesus, o vinho tinha 3 partes de água. De maneira que se fosse para beber uma garrafa de vinho, ela tinha que ser diluída em 3 garrafas de água. Evidentemente que o teor alcoólico praticamente desaparecia. O teor alcoólico praticamente sumia, porque, segundo as regras rabínicas, era 1 parte de vinho e 3 partes de água. Se você gosta de beber, obedeça os rabinos. Glória a Deus, não é? Bote uma garrafa, mas tem que beber com 3 garrafas dentro daquela, para não se embriagar. Então, você que gosta de beber, não vai valer a pena. Glória a Deus. Então, desista. Louvado seja Deus. Porque Jesus, ele jamais iria
fazer um festival de bebedeira. Jesus jamais iria fazer um festival para embriagar as pessoas, porque Paulo, seu apóstolo, inspirado pelo Espírito de Cristo, ele disse: não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. Outra coisa que há um sinal aqui, há uma mensagem. A Bíblia diz que faltou vinho. Vinho na Bíblia, irmão, também é símbolo de festa. Vinho na Bíblia também é símbolo de alegria. E eu aprendo aqui que mesmo com Jesus convidado, faltou vinho. O que é que eu aprendo? Eu aprendo que o fato de termos Jesus na nossa vida não nos dá garantia de faltar o vinho, de faltar a alegria. Não nos dá a segurança de que não vai haver problema. Mesmo você convidando Jesus, mesmo você sendo um discípulo de Jesus, mesmo você amando Jesus, mesmo Jesus estando na sua vida, pode faltar o vinho, pode faltar a alegria, a tristeza, a dor, a vergonha, ela pode chegar na nossa casa, mesmo com Cristo dentro. Louvado seja Deus. Nós estamos numa época de um falso evangelho que diz que se você tiver Jesus, você vai ser próspero sempre, você vai ter uma saúde de ferro, você não vai ter dor de cabeça, você vai ser milionário. Disse que se um crente com problema é sinônimo de pecado, um crente com problema é sinônimo que ele não está bem com Deus. Esse texto desmancha essa pseudo-verdade. Mesmo com Cristo falta vinho, mesmo com Cristo chega a doença, mesmo com Cristo chega o desemprego, mesmo com Cristo na nossa vida chegam as calúnias, os problemas nos relacionamentos de amigos, os problemas nos relacionamentos familiares. Mesmo com Jesus dentro da nossa vida, não estamos livres de sofrimento e de problemas. É isso que está o sinal aqui dizendo, é isso que está o sinal mostrando. Louvado seja Deus. E meus amados irmãos, aqui entra em cena Maria, a mãe de Jesus. A Bíblia diz que Maria, tudo indica, pelo texto bíblico, ela era parente daquele povo. Ela tinha acesso à cozinha, ela tinha acesso ao depósito. E Maria, andando por ali, ela viu que estava faltando vinho. E ela sabia a vergonha que os discípulos iriam, ou melhor, que o povo da casa iria passar. E ela, sabendo que Jesus era o Messias, porque o anjo Gabriel falou para ela, ela não contou para ninguém, ela só contou para alguém depois que Jesus subiu para o céu. Mas enquanto Cristo estava na terra, o evangelista Lucas diz que Maria guardava essas coisas do seu coração. Ela não era faladeira. Se fosse muita gente que o anjo visitasse, na mesma hora já colocava nas redes sociais: olha, o anjo me visitou, o anjo contou assim. Mas Maria era uma jovem prudente, era uma mulher sábia, era uma mulher controlada, e ela guardou aquele segredo. Ela nunca disse a ninguém que Jesus era o Messias, que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Nem os irmãos de Jesus sabiam. Os irmãos biológicos de Jesus, eles não sabiam. Você vai ver na Bíblia que os irmãos de Jesus não criam nele. Glória a Deus, está escrito em São João capítulo 7. Por que eles não criam? Porque eles pensavam que Jesus era uma pessoa normal. Eles pensavam que Jesus era o primeiro filho de Maria com José. Louvado seja Deus. Então, a Tiago, diz a Bíblia, que Tiago, o irmão de Jesus, ele só se converteu depois que Jesus morreu e ressuscitou, porque Jesus apareceu a Tiago. Aleluia. Então, Tiago e os seus irmãos só se converteram depois da ressurreição de Jesus. Louvado seja Deus. Maria vai ali e fala com Jesus.
eles não têm mais vinho. Louvado seja Deus, irmãos, porque Maria sabia que mais cedo ou mais tarde Jesus ia começar o seu ministério. Maria sabia das profecias. Maria sabia que mais cedo ou mais tarde iria iniciar o ministério messiânico de Cristo. Louvado seja Deus. E Jesus olha para ela e diz: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Glória a Deus. Eu quero dizer a você que os nossos amigos, nós temos muitos amigos em outras religiões cristãs, e eles acreditam aqui que por causa disso Maria é intercessora. Olha, Maria está no céu intercedendo por nós. Não é verdade. Aqui ela apresentou o problema a Jesus, mas a Bíblia diz que os que morreram, eles não sabem de nada que se passa aqui na terra. Maria está salva? Está. Maria está no paraíso? Está. Maria é uma serva de Deus? É, mas a Bíblia diz que os que passam para o outro lado, eles não têm mais vínculo com essa terra. Está escrito em Eclesiastes que os que morreram, eles não sabem de nada que se passa debaixo do sol. Maria não me conhece, Maria não conhece você, Maria não sabe dos seus problemas, porque para ela fazer isso, era necessário que ela fosse onipresente, seria necessário que ela fosse onisciente, para saber do problema da humanidade toda, para saber das suas aflições, precisava que ela fosse onipresente e que ela fosse onisciente. Mas onisciente, onipotente e onipresente, só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então não se pode basear nesse versículo para dizer que a bendita Virgem está intercedendo, porque onde ela está não tem contato com esta terra. Onde ela está no paraíso, ela está junto com Abraão, ela está junto com Isaac, com Jacó, ela está junto com os santos que já foram, com os servos e as servas de Deus que já partiram, mas ela não pode, porque ela não tem consciência do que está se passando com você ou comigo. Agora, se você disser meu Deus, se você disser Senhor Deus, se você disser Senhor Jesus, se você disser Espírito Santo, então eles estão em toda a face da terra, eles estão em todo o universo. Quem acredita assim, dê glória para Deus nesta noite. A Bíblia diz que Jesus disse: mulher, não é chegada a minha hora. Algumas pessoas, elas pensam que Jesus faltou com respeito com Maria. Não, a palavra mulher no grego é um termo respeitoso. É como se dissesse senhora, é como se dissesse madame, era como se dissesse, como se diz em inglês para as mulheres, uma lady. Muito obrigado. Uma lady não é um termo vulgar, não é um termo pejorativo, como no Brasil, em português, dá a impressão. Se você procurar na literatura grega, você vai ver que muitas mulheres nobres do passado, rainhas, princesas, na literatura grega, elas são chamadas de mulher respeitosamente. Não é uma frase de desrespeito. Louvado seja Deus. Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Com todo o respeito que Jesus tinha a Maria, sua mãe biológica, sua mãe do Cristo humano, ele disse: olha, mulher, em outras palavras, esse negócio de milagre, não adianta você intervir. Esse negócio de eu resolver problema, não adianta você intervir, porque esse relacionamento não é entre mim e você. Esse relacionamento é entre eu e o Pai. Ainda não é chegada a minha hora. Quando chegar a hora, o Pai vai dar o sinal para que eu faça o milagre. Eu aprendo aqui também, aqui tem um sinal. No versículo 6 está escrito: e estavam ali postas 6 talhas de pedras para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes, ou 2 ou 3 metretas. Segundo, eu não vou falar muita coisa, mas segundo os estudiosos, cabiam cerca de 600 litros de líquido ali. Glória a Deus. Eram talhas de pedra. Por que talha de pedra? Porque aquela água era para rituais
judaicos. Vocês sabem que os judeus, irmãos, eles tinham leis que não eram do Antigo Testamento, tradições. E uma das tradições, a Bíblia diz no Evangelho de Marcos, que era lavar as camas, era lavar os copos, era lavar os jarros, era lavar os pratos, era lavar a casa, porque eles achavam, como a Judéia estava misturada com os gentios, como os judeus conviviam com gentios, principalmente na Galileia, tinha muito gentio, então eles achavam que a presença dos gentios contaminava os objetos, e eles tinham que estar sempre lavando jarros, lavando copos, lavando camas, lavando cadeiras, lavando mesas, mas não era lavando só por lavar não, era ritualisticamente, eram rituais, eram purificações. Louvado seja Deus. E ali tinha 6 talhas que já estavam vazias de água. Já tinham, naqueles dias de festa, eles já tinham purificado tanto que as talhas estavam vazias. E Jesus disse: enchei de água essas talhas ou jarras. Meu irmão, parecia uma insensatez, parecia uma loucura. Para que encher aquelas talhas de água? Ora, eles não estavam precisando de água, eles estavam precisando de vinho. Mas Jesus disse: enchei de água essas talhas até em cima. Glória a Deus. Maria tinha dito: fazei tudo quanto ele vos mandar. Aqui está um sinal também. Quem quiser vitória, obedeça o que Jesus manda na sua vida. Para você ter vitória, você não precisa fazer a campanha dos 7 dias. Para você ter vitória, você não precisa fazer uma fogueira santa. Para você ter vitória, você não precisa fazer uma campanha disso, campanha daquilo, campanha de Jericó. Para você ter vitória, é só obedecer o que Cristo manda na sua palavra. Uma vida de obediência a Deus atrai a vitória. Uma vida de submissão a Cristo atrai a vitória. Uma vida de obediência à palavra de Deus atrai a vitória para mim, para você. Glória a Deus. E aqui, irmãos, eles encheram as talhas, eles encheram até em cima. Jesus deu uma ordem: tirai-a agora e levai ao mestre-sala. O mestre-sala era o chefe da festa, era o responsável pela organização da festa. E meteram uma caneca ali na água e levaram água, mas no caminho Jesus fez o milagre. É interessante, irmão, que aqui também tem um sinal entre a lei e a graça. Na lei, você sabe qual foi o primeiro milagre do tempo da lei? O primeiro milagre do tempo da lei foi lá no Egito. Foi as águas serem transformadas em sangue. É o primeiro milagre do Antigo Testamento. É a água ser transformada em sangue. É a água se tornar imprestável. E o primeiro milagre do Novo Testamento é o contrário. O primeiro milagre do Novo Testamento é a água transformada em vinho. É a água transformada em bênção. No Antigo Testamento, a água foi transformada em sangue podre, sangue fétido, foi transformado em sangue que daqui a pouco estava cheirando mal, que daqui a pouco ninguém podia beber. Na lei, o primeiro milagre foi juízo. Na lei, o primeiro milagre foi castigo. Na lei, o primeiro milagre foi uma maldição. Na graça, no Evangelho, o primeiro milagre produziu solução, produziu alegria, produziu bem-estar, produziu felicidade. Água transformada em vinho. Louvado seja Deus. Água transformada em vinho. Meu prezado amigo, quer dizer que aquilo que não tinha gosto passou a ter gosto. Aquilo que não tinha gosto, não tinha sabor, passou a ter sabor, porque Jesus transformou a água em vinho. Isso é um sinal. A Bíblia diz no versículo de número 11: assim principiou Jesus os seus
sinais. Isso aqui é um sinal, isso aqui é uma mensagem. Meu prezado amigo, talvez sua vida esteja horrível, talvez sua vida esteja amarga, talvez sua vida esteja desgraçada, mas eu quero dizer nesta noite que o homem chamado Jesus, ele veio a este culto, ele foi chamado a este culto, e ele está presente aqui neste culto, e ele pode transformar as águas da sua vida. Aleluia. Você chegou aqui com a sua vida em água. Água tem vários símbolos. Água tem símbolos bons e tem símbolos também negativos. Quando uma coisa não foi boa, alguém diz, é água choca. Não sei se alguém já ouviu essa expressão. Quando uma coisa não presta, alguém diz, aquilo é uma água choca. Quando o remédio não presta, era antigamente, eu não sei, hoje mudou muito, mas quando o remédio não prestava, que alguém tomava, dizia, foi mesmo que ter tomado água choca. Tem vidas que estão verdadeiras águas chocas, vidas amargas, vidas tristes, vidas infrutíferas, vidas que não vale nem a pena viver, vida sem sentido. Mas eu quero dizer que nesta noite, o Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo, Ele está aqui, Ele pode fazer um milagre na sua vida, e você sair daqui com um vinho saboroso. Aleluia. Agora interessante, irmão, é que o mestre Sala cometeu um equívoco grave. Eu já vou encerrar, tenha paciência. Glória a Deus. Se vocês veem alguém saindo, indo embora, não fiquem tristes não, que é que eles estão indo buscar mais gente para trazer para cá. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, para encerrar, veja só. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes, chamou o noivo e disse, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Olha que equívoco. Ele pensou que aquela bênção tinha sido o noivo quem tinha feito. Ele disse, rapaz, você guardou o melhor vinho. Você que nada, rapaz. O noivo nem sabia o que era. O noivo nem sabia o que aconteceu. Não foi o noivo, foi Jesus de Nazaré. Foi o Filho de Deus que transformou a água em vinho. E como eu não posso prolongar mais por causa da hora, temos que respeitar o horário. Meu prezado amigo, eu quero dizer que a Bíblia dizia, e principiou Jesus os seus sinais. Isso é um sinal para você. O evangelista João escreveu como uma mensagem, como um sinal para a sua vida. Você está, quem sabe, passando por apuros, você está desprovido, você está, sua vida, uma água choca, uma vida, desculpe-me, uma vida sem sentido, uma vida insossa, uma vida que não está valendo a pena. Hoje você pode sair daqui com o vaso do seu coração cheio de vinho, e vinho bom, e vinho melhor, e o melhor vinho. O mestre Sala disse, tu guardaste o bom vinho até agora. Em outra tradução diz, tu guardaste o melhor vinho até agora. O melhor vinho não são as drogas, o melhor vinho não é a bebedeira, o melhor vinho não é o bar, o melhor vinho não é a vida libertina, o melhor vinho não é a falsa liberdade que estão pregando por aí afora, incentivando o povo à perversão, incentivando o povo à promiscuidade. Esse não é o melhor vinho. O melhor vinho quem tem é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mestre Sala disse, você guardou o melhor vinho até agora. O melhor vinho. Na nossa Bíblia diz o bom, mas tem outra tradução que diz, você guardou o melhor. O melhor é o que Cristo tem para você. O melhor é a bênção que Jesus tem para você. O melhor é a salvação que Jesus tem para você. E eu lhe aconselho, aceite. Aceite enquanto a porta está aberta, porque nós estamos vivendo os últimos dias, irmãos. Cada dia mais eu me convenço que nós estamos vivendo os últimos dias. A perversão, os valores estão sendo pervertidos. O mal está predominando, irmãos. Irmãos amados, está uma situação horrível. O diabo está tomando conta. O diabo está dominando a sociedade. O diabo está dominando o mundo. É sinal que a vinda do Senhor se aproxima.
porque o anticristo, irmão, eu quero dizer a vocês que o anticristo, ele já tem aqui uma vida. Por favor, alguém ajuda esse jovem. O anticristo, ele não apareceu, olhe para cá, o anticristo, ele não apareceu, mas ele já está na terra, irmão. Ele já está na terra, ele já está dominando as potências mundiais, ele já está dominando o mundo, e você precisa aceitar Jesus urgente, você precisa aceitar Cristo urgente. E eu quero perguntar onde está a segunda pessoa. Tem aqui um jovem, e eu quero saber onde está a segunda pessoa. Levante a sua mão, por favor. Você que está afastado, você que a sua vida está uma água, Jesus está aqui para transformar em vinho. Por favor, onde está a segunda pessoa? Levante sua mão, por gentileza. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, enquanto o grupo de louvor, talvez. Onde está a segunda pessoa? Você que já foi crente, você que já provou desse vinho, você que já provou desse vinho, e você hoje está vivendo uma outra realidade. Você está vivendo uma água choca. Hoje é noite de voltar para Jesus. Onde está a segunda pessoa? Levante a mão, por favor, e diga: pastor, eu sou a segunda pessoa desta noite. Eu sou a segunda, eu sou a terceira. Pode subir, irmãos, pode subir, por favor. Glória a Deus, aleluia. Onde está, em nome de Jesus, a segunda pessoa?